Olá, olá, queridos, tudo bem? Um beijo pra vocês. Um vídeo diferente nessa segunda-feira. Enfim, antes de mais nada, se inscreva no canal, dê like no vídeo, mas no final você vai dar like, tenho certeza que vai dar like, vai ser um vídeo bem legal, vai ser uma conversa com vocês. Eu separei 15 perguntas que me fazem muito em comentários aqui. Essa primeira pergunta, por exemplo, quase todo vídeo estão fazendo, e que fazem bastante também nas caixas de perguntas do Instagram. E são perguntas que não dá para responder em 15 segundos, em 30 segundos de um story muitas vezes, ou se eu respondo em um comentário, às vezes fazem de novo, e também não daria para fazer um vídeo só para cada uma dessas perguntas. Então eu resolvi fazer esse vídeo. O título eu acho que é a pergunta que mais me fazem, porque é uma curiosidade que as pessoas têm, eu abertamente falo os times que eu torço pro Green Bay Packers, como vocês sabem muito bem. E, enfim, vamos ver o que vai virar isso aqui, né? Então, se você tiver mais alguma pergunta, e as perguntas com mais like eu respondo também depois num futuro vídeo, que não estejam aqui, tá? E pergunta que aparece muito em live também, e às vezes não dá tempo de responder, porque some a pergunta na tela e eu tenho que dedicar tempo a outras. E aqui eu vou ter um tempo para todas. Ah, sim, tem vídeo das perguntas dos membros, que algumas até são uma delas aqui, agora eu esqueci qual é, mas eu tô esperando um outro vídeo ficar pronto, ficou pronto inclusive o Edson, um vídeo novo de história e tal, aí eu vou gravar esse vídeo de perguntas e vai essa semana, todas as perguntas estão atuais praticamente, então você que é membro e mandou, fique tranquilo que tá tudo atual ainda. Vamos lá, espero que dê tudo certo aqui. Por que você não fala de NBA e NHL aqui no canal? Isso é uma pergunta que me fazem bastante. Eu não assisto NHL e pode ser que para algumas pessoas seja estranho isso, porque eu vejo que existe às vezes um senso de que esportes americanos é tudo a mesma coisa. E não necessariamente é assim. Seria o equivalente a, sei lá, vamos imaginar que da Segunda Guerra Mundial em diante a influência no Brasil foi puramente britânica. Tá? Que houve até, né, da virada do século XIX para o século XX, mas imagina que teve só influência britânica e que no Brasil existe uma comunidade que assiste rugby, cricket e futebol. Tipo, imagina que você tenha que gostar de todos esses esportes. Não necessariamente você precisa. Eu gosto de esporte, estou empolgado com a Olimpíada chegando agora e tal. De vez em quando assisto, mas não a ponto de eu falar sobre. Né? Tem muita gente boa que fala sobre a NHL, por exemplo, e vou dar até uma recomendação, um cara que trabalha comigo na produção da ESPN, Lucas Hanashiro, procurem o Hana no Twitter, mas, enfim, não é algo que eu assista, que eu cubra, que eu possa falar sobre com propriedade, tá? Sobre a NBA, já assisti, já cobri, já li todos os dias, tive uma demanda maior no League há um tempo, quando era outro diretor do programa e tal, e eu estava participando mais nessa época do ano, inclusive, para falar de NBA. É o que eu gosto, mas eu gosto de outras coisas mais. Né? E também sei que tem pessoas que falam melhor sobre NBA do que eu, que conhecem mais de NBA do que eu. Eu cheguei a fazer 1 ou 2 vídeos aqui pro canal, e eu lembro que depois que eu fiz o vídeo, um deles sobre o Golden State Warriors, se eu não me engano. Depois que eu fiz o vídeo, eu olhei e falei assim, putz, mas eu tô acrescentando algo na vida de alguém? Eu tô me sentindo realizado em fazer isso? Porque fazer algo só pelo dinheiro, só pelas views, acho que não é certo. Então eu amadureci essa ideia na minha cabeça de não falar mais sobre NBA, por mais que eu acompanhe, por mais que eu assista, por mais que eu goste. Tá? Então não falo mais sobre NBA, não faço mais review do NBA 2K e foco em outros esportes que eu tenho mais afinidade, e eu acho que vocês são assim também, né? E a ponto de poder precisar falar sobre, trabalhar com isso, eu acho que o ideal é coisas que a gente tenha conexão e que o público tenha uma conexão com a gente. Não quer dizer que eu não goste desses esportes, várias vezes a NBA assisto, a NHL um pouco menos, bem menos na verdade, e o mesmo se aplica para NASCAR, por exemplo, né? Por ser um esporte americano e eu falar sobre Fórmula 1 aqui, na última live eu respondi sobre, inclusive. Tem gente que me pergunta, você gosta de NASCAR, você assiste, por que você não fala aqui no canal? Porque eu não acompanho a ponto de falar sobre. Inclusive, outra recomendação, sigam o Thiago Alves, meu parceiro de transmissões do beisebol também, e que sabe tudo mais um pouco de NASCAR, dê uma olhada nas redes sociais dele. 2, essa me fazem bastante também. Tem muitas pessoas que sonham em trabalhar com isso, e eu me sinto muito iluminado, muito abençoado por Deus por ter essa oportunidade. Como virar jornalista esportivo? Eu não sei se eu me considero jornalista, né? No Instagram tem que colocar o que a sua página é, eu coloquei, né? Porque não tem outro específico, mas eu faço tanta coisa. Escritor, youtuber, estamos aqui, eu me considero mais um comunicador.
tá? Então, eu não sei te dizer isso, né? Eu acho que o caminho formal acaba sendo o mais prático, com o melhor custo-benefício, ou seja, fazer uma faculdade de jornalismo. Eu nunca pensei que eu fosse trabalhar com o que eu trabalho hoje, né? Eu achei até engraçado que, tipo, meu café aqui, que a gente vai conversando. Esse vídeo vai ser longo, mas vai ser gostoso de fazer, vai ter, sei lá, meia hora. Um dos meus grandes amigos, o Rod, tava na casa da praia da namorada. E aí um vizinho foi visitá-lo. O Rod não vai ver esse vídeo, mas enfim. Mas tem amigos do Rod que me assistem. Um beijo pra vocês, inclusive. Ele mesmo falou isso. E aí ele falou assim, cara, o orientador do seu TCC na faculdade é vizinho da minha namorada na casa de praia e tal. Ele veio aqui, ela falou assim, tem um amigo do Rod que trabalha com isso e tal. Aí ele falou, me orientando o TCC e tal. E eu brinco que o meu TCC é tipo Game of Thrones. O início dele tá maravilhoso, aí o final vai virando uma coisa assim que, tipo, eu já tava fazendo transmissão na ESPN e tal. Um beijo pro meu orientador Alexandre Minchoca, que também não vai ver o vídeo. Mas eu brinquei com ele que na Terra 278 eu provavelmente trabalho com ele em direito tributário. Então eu nunca planejei isso, as coisas foram acontecendo, eu fui fazendo, sobretudo por amor, escrevendo para estar em contato com as pessoas, para conversar com as pessoas, para expor alguns pontos de vista e sobre os esportes que eu gosto. E foi acontecendo. Daqui a pouco eu vou responder outra pergunta, como foram acontecendo, mas é isso, eu não tenho uma fórmula de como virar jornalista esportivo. Se você não necessariamente for fazer jornalismo e quer trabalhar com isso, eu recomendaria o YouTube, né? Porque é uma plataforma que entrega seu conteúdo sem você precisar pagar. E se você pegar um texto meu no ProFootball, ele tem mais ou menos metade das visualizações do que um vídeo aqui. Então, YouTube acho que seria o caminho, mas é isso. Tem gente que escreve muito bem e que não fala muito bem em público ou em vídeo. Tem gente que faz um trabalho excelente em podcast e que não escreve tão bem assim. Tem gente que só escreve bem e não faz nada o resto bem. Tem gente que consegue fazer tudo. Né? Vou dar um exemplo, Flávio Gomes. Flávio Gomes, que trabalha com automobilismo, é um cara que faz tudo. Né? Multimídia, totalmente. Né? Ele escreve muito bem, vídeos dele também, enfim. Então, é isso, mas eu recomendaria o YouTube. Pergunta 3, que me fazem muito. Qual é o seu tipo no teste de 16 personalidades? Que são 4 letrinhas, que isso aí tá ficando bastante famoso. ENTJ, que é extrovertido. Qual que é o N mesmo? Não é abstrato, agora eu esqueci. Racional e planejador. E aí tem as personalidades, né? Tipo, tem pessoas famosas que têm essas personalidades, aí, tipo Bill Gates, Steve Jobs, que já faleceu, inclusive. Inclusive, uma história interessante, pegando na pergunta 2, e que eu vou responder daqui a pouquinho. O ProFootball é fundado no dia que o Steve Jobs falece, que é 5 de outubro de 2011. 5 de outubro é meu aniversário também. E eu lembro que naquele dia eu briguei com a minha então namorada, e aí eu queria me abstrair, fazer alguma outra coisa pra não pensar na briga. Nem lembro qual foi a briga, deve ter sido algum motivo muito fútil. E aí eu falei, putz, por que não fazer um site, né, para falar sobre futebol americano? E lá fomos nós, né? E o ProFootball agora faz 10 anos. E eu lembro que eu fiquei meio impactado com esse negócio do Steve Jobs e tal. Eu falei, putz, o cara criou um negócio do zero e tal. Acho que talvez eu possa fazer isso também. E é isso, tá? 4, qual é o seu esporte favorito? Juro por Deus, eu não tenho esporte favorito. Cada época do ano eu tô com mais tesão por algum esporte. Por exemplo, agora eu tô com mais tesão neste momento por Fórmula 1. Não quer dizer que eu desgoste de NFL ou da MLB. Outubro, eu já disse isso várias vezes, para mim a melhor pós-temporada que tem é a do beisebol. Outubro, o esporte que eu tô mais empolgado é o beisebol. Setembro, volta da NFL, é a NFL. Abril, com o draft da NFL, é a NFL. Março, a Fórmula 1 voltando, Fórmula 1. Eu não, é que nem filho, tipo, tem coisas muito boas sobre alguns esportes, outras coisas que eu desgosto sobre cada um, mas favorito eu acho que não preciso escolher um só. Eu faço mais vídeos de NFL aqui porque as pessoas me conhecem mais por conta da NFL, estão me conhecendo aos poucos sobre Fórmula 1. O beisebol tem menos público, então por essa demanda eu acabo fazendo menos conteúdo, embora tenha conteúdo escrito lá na Pingback. Dê uma olhada depois, curte.pingback.com, né? Meus textos de beisebol e Fórmula 1 estão lá. Mas é isso, tá? Eu não tenho esporte favorito, eu gosto muito desses 3. Isso eu posso dizer com toda certeza. Eu já brinquei que se o cara usa capacete, eu vou gostar do esporte. Se bem que hockey usam capacete, eu não assisto tanto. Mas nesses 3 usam capacete em algum momento, né? No beisebol para rebater. Então é isso. Essa aqui também me fizeram muitas vezes e eu não entendo a curiosidade muito, mas
Qual é a sua altura e quanto você calça? Eu tenho 1,90 m e calço 44. É isso. 6. Qual foi o pior momento da sua carreira? Bom, o pior momento da minha carreira foi 2013 para 2014. Primeira metade de 2014, que era meu último ano de faculdade, né? Eu fiz direito, daqui a pouco tem até uma pergunta sobre isso, uma pergunta frequente sobre isso que eu vou responder. 2013 para 2014, eu era estagiário na Procuradoria do Estado, aqui de São Paulo. E acabava sendo um trabalho menos criativo, menos artesanal, que tem essa frase da moda agora também, né? Advocacia artesanal. Eu tinha saído de um escritório criminal, que fazia habeas corpus, fazia as peças e tal, e fui para um trabalho um pouco mais burocrático, um pouco mais the office. E eu não estava feliz naquele trabalho, não estava rendendo, mexia com temas do direito que eu não tinha afinidade, por exemplo, o direito trabalhista. E foi uma época muito difícil e que eu me sinto muito mal quando eu não estou rendendo profissionalmente, quando eu não estou fazendo as coisas certas, quando eu não estou produzindo, quando eu não estou sendo ético e coisa e tal, me machuca muito. E aí em maio, mais ou menos, o meu chefe virou e falou assim, você tem certeza que você quer trabalhar aqui? E era meu último ano de faculdade, teórico último ano de faculdade. E aí eu refleti, era feriado de 1º de maio, teve jogos jurídicos na sequência, a gente foi para Araraquara jogar, eu era goleiro de handball. E enfim, teve os jogos e tal, e eu consegui abstrair daquilo. E aí quando eu voltei, eu pedi demissão, né? Porque estágio público, acho que, não sei se é exoneração, acho que é. E aí eu fiquei sem emprego durante um tempinho, cuidando do site só, na época era o The Concussion, chamava Pro Football. E a gente tinha um patrocínio de uma loja que não existe mais, de um site que não existe mais, chama Big Four. O patrocínio era muito pouco, mas tinha uma grana acumulada durante, sei lá, 2 anos de AdSense, de anúncio. E eu vivi 2, 3 meses com isso, com essa grana guardada, até que surgiu a oportunidade de fazer um teste na ESPN para comentar os jogos da NFL, e aí o resto é história. Mas esse foi o pior momento, esse foi o momento mais difícil, porque eu estava com um orientador do TCC, ia fazer meu trabalho de conclusão de curso em Direito Processual Penal, acabei, sei lá, não estava muito afim mais, porque a prática penal é muito complicada, né? A teoria é linda, mas a prática é complicada. E, enfim, foi um momento muito conturbado da minha vida, maio de 2014, mas deu tudo certo, né? Então esse foi o pior momento. E qual é o meu melhor momento? Tem gente que pergunta isso também, pergunta 7, a gente está com 12 minutos já, vídeo enorme. Meu melhor momento foi cobrir a final de conferência de 2019 para 2020, janeiro de 2020. Parece que faz tanto tempo, né, por conta de tudo que aconteceu no passado, mas foi esse. E teve um momento que foram vários momentos muito legais. Consegui fazer uma pergunta para o Tom Brady, por exemplo, acho que esse aí está empatado nas coletivas do Super Bowl, porque é muito concorrido. A gente fez por Zoom, né, por conta, né, dos protocolos, e tinha, sei lá quantas centenas de jornalistas, e você tem que levantar a mão, colocar seu veículo, levantar a mão e rezar. E aí o pessoal da NFL que está cuidando manda pergunta. Eu fiz uma promessa. Já falo das finais de conferência, que tem um outro ponto que eu me realizei muito, mas eu fiz uma promessa. Se eu conseguisse fazer uma pergunta para o Brady, eu ficaria até o próximo ano, até 1º de janeiro de 2022, sem comer pizza e sem comer hambúrguer. E eu estou firme nessa promessa. Consegui perguntar para o Brady, perguntei quando que ele sente que as coisas clicam para ele, se ele sabia alguma palavra em português para mandar um salve no Brasil. Ele focou mais na parte do português, isso viralizou, foi tipo fantástico. Mas é isso, tá? E a parte das finais de conferência, eu fiz uma pergunta para o George Kittle nas coletivas, se ele... Eu falei assim, olha, o Tyrann tá meio mais recebedor do que qualquer outra coisa, mas você é um cara que bloqueia muito bem, tem um impacto no jogo terrestre, quando você tá em campo, os 49ers têm 1 jarda por carregada a mais, como você se sente bloqueando? E ele ficou muito empolgado com a pergunta, ele ficou muito feliz com a pergunta, e aquilo também rendeu uma pauta nos Estados Unidos, saiu na Associated Press, e eu fiquei muito feliz de ter essa repercussão. Então, esses 2 momentos muito felizes. Fora a viagem em si, que eu, foi fantástico, tirando a saudade do pão de queijo e do pessoal aqui no Brasil, mas, assim, companheiros de equipe incríveis, nosso produtor, o Sarhan, e o nosso engenheiro faz tudo, câmera, tudo que dava para fazer ele fazia, que é o Copini. A gente ficou 14 dias juntos e foi incrível.
É algo que eu vou levar para sempre, espero ter outras oportunidades. Seguindo, por que você não escreve mais livros? Eu estou escrevendo, tá? Aos poucos, porque eu tenho menos tempo agora, né? Do que eu tinha quando eu fiz meus outros livros, mas estou escrevendo aos poucos, um livro sobre os anos 90 na Fórmula 1, juntei duas coisas que eu amo, anos 90 e Fórmula 1. Estou escrevendo aos poucos, os capítulos vão saindo na Pingback. Então você tem acesso antes, se você assinar lá, é muito baratinho, é menos barato que o Curte Plus aqui, curte.pingback.com, tá? Seguindo, por que o Tom chama Tom? Que é meu gato. Ele tá dormindo. Não é por causa do Tom Brady, é sério. É por causa do Tom e Jerry. O Tom é igualzinho. Eu vou pegar ele aqui. Tom, vamos lá, vai. Momento que você vai ser estrela. Eu sei que você tá querendo dormir, mas vem cá. Ó, ele realmente parece... Ó, vamos lá, Tom. Vamos falar com as pessoas. Ó, ele parece o Tom e Jerry. Até o olho, né, Tom? Dá tchau pras pessoas. Tchau. Então, não é por causa do Brady, é por causa do Tom e Jerry. Eu batia, quando eu tava atrás dele, eu batia o olho na foto dele, né, Tom? Eu falei, é Tom. Nome muito original, inclusive. 10. Você é formado em jornalismo? Não, como eu disse, eu sou formado em Direito. Né? Eu completei a graduação, então se eu for preso no curso do processo, eu tenho direito à série especial, que eu sou bacharel, não tenho OAB, não cheguei a exercer advocacia, mas sou formado em Direito pela USP e foram aí longos anos concomitantes com o site. Eu era mais focado no site do que na faculdade, mas tudo bem. 11, pergunta que é concomitante, aliás, falando nessa palavra. Como você entrou na ESPN? Entre 2011, final de 2011 e meio de 2014, que é quando eu faço o teste, eu escrevi mais ou menos 2.000 textos, né, 2.000 matérias para o site. Também algumas participações em podcast, na época que podcast não era moda, e não foi algo do dia pra noite. Não é como se eu tivesse caído de paraquedas e coisa e tal. Lógico que a maior parte das pessoas conhece meu trabalho por aí, e tem muita gente que conhece, me acompanha, vê meu trabalho, me lê desde aquela época. E um beijo muito, muito, muito carinhoso. Vocês podem ver que algumas vezes nos comentários, quando se referem a mim como AC, minhas iniciais, é a galera dessa época. Porque quando eu comecei o site, aliás, isso é uma coisa importante. Eu não estava atrás de fama, eu não estava atrás de dinheiro, eu só queria falar sobre. Então, só queria falar sobre NFL, só queria falar sobre futebol americano. Então eu não assinava os textos como Anthony Curti, porque eu não queria seguir essa carreira. Eu estava fazendo direito e achava que ia ser advogado, ou sei lá, juiz federal. Quando eu entrei na faculdade eu queria ser juiz federal, depois eu mudei de ideia. E eu assinava os textos com as minhas iniciais. Então tem muita gente que, às vezes, vocês podem ver nos comentários, escreve AC, porque naquela época eu não assinava os textos como Anthony Curti, só como AC, tá? Então, é isso. E no meio de 2014 eu fui chamado para fazer um teste, a ESPN aumentou a cobertura, número de jogos, e fui indicado pelo Rômulo, inclusive, que acompanhava o site. E é isso, aqui estamos, deu certo. Foram 2 testes, aliás. O primeiro teste foi final da Conferência Nacional 2013, o último quarto, Seattle e São Francisco. E um outro teste depois, que eu falo até no vídeo da aposentadoria do Andrew Luck, me emocionou muito a aposentadoria do Andrew Luck, porque eu fui muito bem naquele teste. Tem um passe do Luck, é a virada nos playoffs de 2013 e 2014 contra os Chiefs. Tem um passe do Andrew Luck que é no meio dos safeties. Eu acho que é uma rota post ou uma rota go, eu não lembro. Que passa no meio dos 2 safeties dos Chiefs. E aí abre a câmera aérea e eu consegui analisar isso muito bem. E eu acho que esse foi um diferencial no meu teste. Então, o Andrew Luck, de certa forma, faz parte dessa minha história e, enfim, é isso. 12, me fazem muito essa pergunta também. Acho que talvez porque a Selic está mais baixa, então renda fixa mudou completamente o tema do canal, né? Renda fixa não está tão atrativa se eu invisto na bolsa. Eu invisto, mas eu não falo as ações que eu estou investindo porque eu não tenho como recomendar a ação. É uma coisa que eu tenho, não vou mencionar nenhuma ação para não influenciar ninguém, mas sim, invisto na bolsa, tá? 13, se arrepende de alguma coisa? Eu já fiz muita besteira. Muita besteira. Porque eu aprendi muita coisa na prática. Aprendi a conversar com vocês, a tentar ser mais amigo, mais próximo, mais compreensivo de vocês na prática nesses últimos 10 anos. E eu já fiz muita coisa errada. Muita coisa errada por falta da formação formal em jornalismo. Mas fui aprendendo... Se arrepender é uma palavra muito forte, porque se arrepender é como se você pudesse voltar no tempo e não fazer. E eu acho que a gente aprende ou por reflexão ou por conselho, isso é uma coisa clássica, né, que dizem, ou por erro. E eu aprendi muito por erro em vários aspectos.
tá? Então, eu vou dar 3 exemplos. Setembro de 2014, a coluna Conk, da semana 4, que na imagem de divulgação não era o título da coluna. A imagem de divulgação era Acabou a Dinastia. E o torcedor dos Patriots me atazanou com isso durante muito tempo. E na época eu era muito turrão, eu era muito perfeccionista e não gostava de errar e ficava pistola. Ah, vocês não leram o texto e tal, só pegaram a manchete. E eu não falava no texto que era para colocar o Garoppolo, sempre teve muita gente que falou isso na época, não falava no texto que os Patriots não venceriam a divisão, pelo contrário, mas dizia que seria difícil e que os Patriots não venceriam mais aquela frequência de Super Bowls como antes. E vale lembrar o contexto, o último título dos Patriots até então tinha sido em 2004, né? E houve outros bons times dos Patriots que acabaram sucumbindo, então tava aquela narrativa, e acima de tudo, eu fiz aquele texto porque eu estava pistola com o meu ídolo maior, que é o Tom Brady. Eu estava vendo o cara definhar, que naquele início de temporada tava isso. E aquilo foi mais uma imaturidade minha, um discurso de ódio, de raiva de ver o meu ídolo desmoronado, que eu odeio os Patriots, eu odeio o Tom Brady, muito pelo contrário. Então foi um erro, mas eu aprendi com ele, né? Segundo, vocês podem ver que no ano passado, na temporada passada, não tinha o meu Playoff Predictor nas redes sociais da NFL aqui do Brasil. E eu cheguei à conclusão que aquilo não compensava, porque você dava os seus palpites, os playoffs da NFL são quase impossíveis de prever, e aí apareceu um monte de gente xingando, achando que você estava contra o time delas ou algo do gênero, e eu não sentia que aquilo era muito produtivo. Então, pra mim até. Então, por conta disso, eu evito agora fazer previsões. Vocês não vão ver um vídeo aqui, quem vai ganhar o Super Bowl. Porque isso pode dar views, mas até que ponto ficar tentando prever o futuro dessa forma é legal? Eu acho que foi um amadurecimento importante. E qual que era a terceira coisa que eu ia falar? Agora eu esqueci. Mas eu acho que é mais essa questão de ser incisivo, de às vezes ser grosseiro, de não respeitar outras opiniões. E foi algo que eu fui aprendendo, lidando, e amadurecendo, refletindo e entendendo que não precisa ficar sendo polêmico, não precisa dar hot take o tempo inteiro. Eu tenho opiniões concretas, a maior parte delas são baseadas em estatísticas avançadas, em coisas que eu vejo, que eu penso, mas, tipo, só hot take eu não sei se vale a pena, tá? Eu tava numa fase muito sombria, bem Dark Side of the Force, em 2018, eu acho. Foi a época que eu tava fazendo mais NBA no League. E tava muita coisa hot take, provocação, bem personalidade assim mesmo, sabe? De programa de debate. Eu não sei se isso compensa, sinceramente. Eu não tava feliz com aquilo. Eu achava que tava dando certo, tava dando repercussão, mas aquilo não é quem eu sou. Não era aquele Anthony de 2011 que começou a falar sobre para conversar com as pessoas. Tô até me emocionando um pouco aqui. Enfim, mas corrigimos o curso e tamo junto. 4. Qual é o seu livro favorito? Meu livro favorito é 1984, do George Orwell, que é um livro que voltou a ficar na moda, inclusive, ultimamente. E é uma distopia e é um livro fantástico. Fantástico. Eu gosto muito, já li mais uma vez. E esse é o meu livro favorito. E acho que tá na estante em algum lugar aqui. Ah, tá aqui, ó. Essa aqui é a edição da Companhia das Letras. Livro favorito. Seguindo, faltam 2 perguntas. Qual é o seu atleta e piloto favorito? Me perguntam muito isso também. Meu atleta favorito é o Tom Brady. E piloto é atleta também, né? Vamos lembrar isso. Meu piloto favorito é o Lewis Hamilton, no momento. Torci, quando criança, pro Hakkinen. Aí depois que o Hakkinen aposenta, como era finlandês e da McLaren também, pro Raikkonen. Depois pro Hamilton. E acho que quando o Hamilton aposentar eu vou virar Lando Norris. Até pela McLaren, tal, que é a minha equipe favorita. Meu time na NFL é o Chicago Bears, meu time no beisebol é o Chicago Cubs. Acho que isso todo mundo sabe. E por fim a pergunta do título: por que você torce pro Chicago Bears? Ia dar meia hora mesmo, né? Eu achei que ia dar meia hora e deu. Vamos lá, última pergunta. Eu começo a acompanhar a NFL em finais de 2001.
Inclusive, acho que a NFL Filmes postou os highlights desse jogo. O primeiro jogo de NFL que eu vejo é nos playoffs daquela temporada, Jets e Raiders. E eu assistia muito pontualmente porque os jogos eram tarde, não tinha jogos que passavam no horário vespertino, né, da tarde aqui no Brasil, só o Sunday Night e o Monday Night, os playoffs da AFC. E isso na ESPN, chamava ESPN Internacional na época. Que loucura, eu nunca imaginei que eu fosse naquela época, sei lá, trabalhar com isso ou trabalhar na ESPN. E eu conto, não está mais sendo publicado ou edição, então você só vai encontrar usado. Conto aqui no livro, meu primeiro livro, esse aqui é a segunda edição. Segunda edição não significa segundo volume, é o mesmo livro do que o primeiro, porém editado e melhorado e atualizado. Segunda edição. E em breve faremos a terceira edição. Olha a minha cara aqui. Ai, que maravilha. Já esqueci o que eu ia falar. Ah, sim, eu conto a historinha de como eu conheço o futebol americano aqui, já falei em outros vídeos, mas, enfim, no final de 2001, não vou contar a história de novo, porque senão vai tomar muito tempo, mas foi brincando de pique-bandeira na aula de educação física, e aí eu puxei a bandeira de um coleguinha da sala, na quarta série, e ele, não, agora eu queria futebol americano, você tem que me derrubar pra jogar, pra o negócio acabar, pra eu estar pego. Nossa, futebol americano é assim, é por isso que eles se derrubam? E aquele foi o momento que eu me apaixonei pelo esporte. E aí eu fui assistindo pontualmente, tal, lembro de ver alguns Super Bowls. O Super Bowl em 2004, por exemplo, Eagles e Patriots, foi no FX. Sim, o canal que passa séries. Na época, inclusive, no meio da década de 2000, passava The Office, que é a minha série favorita, no FX. Passou o Super Bowl em 2004, porque o Super Bowl era da Fox nos Estados Unidos, né? Então a ESPN não tinha os direitos aqui no Brasil. Enfim, e a primeira temporada que eu assisto mais jogos de temporada regular é 2005, e 2006 é a temporada que eu já estava esperando, é uma coisa que eu estava completamente apaixonado já. E 2006 é o ano que o Chicago Bears chega no Super Bowl. Então sim, eu sou modinha, olha só. Então se vocês falarem que você é modinha, tamo junto. Em 2006, adolescente, né? Adolescente é tonto pra cacete. Em 2006 eu ainda não tinha beijado na boca. Tava no primeiro colegial, não tinha beijado na boca ainda. Mas eu tinha dois times que eu gostava bastante, que eram os Patriots, por conta do Tom Brady, porque tinha visto o Super Bowl 38, inclusive, e os Patriots ganharam. E na minha cabeça idiota, futebol americano, Patriots, meio que fazia sentido, sabe? Não sei porquê. E já gostava bastante do Tom Brady. Então, eu cheguei à conclusão que dava para ter dois times, porque você conseguia acompanhar na Conferência Nacional os playoffs, passava no Band Sports, e a Conferência Americana na ESPN, e tudo bem, se eles enfrentassem no Super Bowl, se enfrentaram. Depois eu fui descobrir que se enfrentaram já, inclusive, no Super Bowl 20, Patriots e Bears, que deu Bears. E aí eu fui meio que concomitante, torcendo para os dois. Naquela época talvez até um pouco mais para os Patriots, e depois começo a focar nos Bears, porque eu começo a me apaixonar pela história do time, e gostava mais de defesa. Na época eu gostava do Brady, mas gostava mais de defesa pela fisicalidade do esporte e por descobrir o futebol americano por conta do tackle, né? E por achar mais tenso a parte defensiva, porque a defesa tem que meio que adivinhar o que o ataque faz. Ela tem que ser um reflexo do ataque, mas ela não pode ser tão passiva. Em dados momentos ela tem que ser mais ativa e construir, enfim. E aí, na medida que o tempo vai passando, eu vou caindo cabeça nos Bears e tenho os Patriots como segundo time hoje, por assim dizer. Gosto muito do Belichick. Tá aqui a biografia dele, inclusive. Tem o Brady aqui, o nome dos Patriots lá no fundo. Aqui. Mas eu torço para os Bears e sofro há bastante tempo. O final da Conferência Nacional de 2010 foi um dos piores momentos acompanhando o esporte. Perder para os Packers na final de conferência, o pick six do B.J. Hodge em cima do Caleb Haney é uma cena que tá completamente queimada na minha retina. E é isso, estamos na luta, né? Cutler, Caleb Haney, Kyle Orton, Rex Grossman, Mitchell Trubisky. 14 anos muito difíceis. E é isso. Eu torço para os Bears porque eu sou um idiota, basicamente. Você torce para os Bears também, você está errado, mude de time. Não, agora melhorou, né? Agora tem o Justin Fields, a coisa vai melhorar. Mas é isso. Gente, meia hora. Se eu não respondi alguma pergunta frequente, a gente vai descobrir se é frequente ou não pelos likes, né? Então, se você tem alguma pergunta sobre mim, sobre minha carreira, sobre, enfim, minhas visões, coloca aí nos comentários. E aí, as 10 com mais likes, ou as 5 ou 10 com mais likes, eu faço outro vídeo respondendo.
Normalmente dizem que o jornalista não pode ser pauta, né? Mas como eu falei que eu não me considero jornalista, sou comunicador, no fundo, tudo bem. E a gente não tá com muita pauta de NFL, que eu acho que é o grosso da audiência aqui. Não teve corrida nesse último final de semana, tá no All-Star Game do beisebol, então tá com menos coisa para falar, né? Eu poderia falar mal dos Yankees, por exemplo, mas acho que o torcedor dos Yankees não tá muito querendo ver isso. E tem coisa de Fórmula 1 vindo nessa semana ainda, tem coisa de NFL para falar, o Aaron Rodgers ninguém sabe se fica ou vai. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Não sou muito, ultimamente, de falar essas coisas, tento focar mais nos esportes e tal, porque sempre tem alguma coisa que você fale, que você abre, por exemplo, eu viro e falo, putz, minha série preferida é The Office. Aí, tipo, se você gosta do meu trabalho e não gosta de The Office, ou se sua ex-namorada amava The Office, você pegou ranço de The Office, é capaz que você pegue ranço de mim. Então eu tentei evitar nesses últimos tempos tocar em alguns pontos. Eu lembro que teve uma vez que eu fiz alguma analogia de Star Wars na transmissão. E aí eu fui abrir as menções do Twitter, tinha um cara, esse cara é um imbecil, fica falando de Star Wars no jogo e tal, papapá. Eu falei assim, gente, né? Então tudo que você falar vai ser motivo de alguém, né, ficar pé da vida com você e tal. Então eu tentei um pouco menos falar sobre aspectos um pouco mais pessoais. Mas aqui no YouTube, como a comunidade que a gente construiu é muito bacana e vem tendo debates muito educados e tal, eu acho que é uma retribuição legal para vocês, pra gente ficar mais próximo também, né? É isso, fizemos o estrago que podíamos, espero que vocês tenham gostado. Tem vídeo hoje, algumas voltas em Silverstone para falar dos detalhes da pista, aquelas curvas maravilhosas, Beckett's e Maggots. Fiz dois vídeos, na verdade, para os membros, tá? Esse aí com os segredos da pista, com o carro atual, né, com a Mercedes, e um outro com o MP4/6, que é... cadê? Que é esse carro aqui, que é o carro do tricampeonato do Senna, e tem no jogo, né? Se bem que esse aqui é o 5B, não é o 6, mas eles são parecidos. E cara, é muito, muito, muito legal você sentir como o carro é arisco e até para mostrar a diferença de aerodinâmica dos carros atuais para os antigos. Tá? Então eu fiz 2 vídeos para os membros dando volta em Silverstone. Estarão os 2 daqui a pouquinho online, tá bom? Beijo para vocês, espero que vocês tenham gostado desse fabuloso vídeo. E se você tem alguma pergunta que você gostaria muito de saber sobre mim, pra gente, né, nessa relação que a gente construiu de amizade mesmo, faça aí. As com mais likes, que são as mais frequentes, provavelmente. Eu respondo em breve, acho que na semana que vem, aqui no canal, tá bom? Beijo e até a próxima.